Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Amados, eu tenho um texto da palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, no capítulo 15 e no versículo 35. E depois 1 Samuel, capítulo 19 e o versículo 24. Mas o tema desta mensagem é entendendo as revelações das Escrituras. Aliás, é chamando a sua atenção para que você seja um entendedor das Escrituras. Porque você sendo um entendedor das Escrituras, você jamais vai ser enganado por charlatões, mas você vai ser um verdadeiro herói da fé. Porque você tem a revelação das Escrituras. Por isso você passa também a ser um herói da fé. Aí você vai dizer, mas os heróis da fé está lá em Hebreus, capítulo 11, não, é eles lá, mas espera aí, isso é um outro assunto. Só que você vai entender que se você for um entendedor das Escrituras, você vai ser um herói da fé. Por quê? Porque você não vai ser enganado e você vai viver as verdades de Deus, contido dentro das Sagradas Escrituras. Esses dois textos, uns dois textos difíceis. Porque aqui está dizendo, eu vou ler para você, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 35, olha só o que diz. Então Samuel, versículo 35, e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Eu não vou prosseguir, só vou deixar a parte A. Aqui está dizendo que Samuel não viu mais a Saul até o dia da sua morte. Então é o que o texto está dizendo ali, que Samuel nunca mais viu Saul até o dia da sua morte. E no capítulo 19, versículo 24 diz, ele também despiu-se das suas vestes, falando de Saul, e profetizou diante de Samuel. Peraí, ali disse que Samuel não viu Saul até o dia da sua morte. Aqui está dizendo que Saul profetizou diante de Samuel, ou seja, profetizou na presença de Samuel. Então, os críticos dizem, aqui está dizendo que não viu, e aqui está dizendo que viu. Por que eles dizem? Porque eles não entendem as revelações das Escrituras. Você, porventura, não entender as revelações das Escrituras, até você vai ficar com dúvida. Talvez você não tem muita dúvida porque você lê e você não percebe que uma passagem está falando, por exemplo, como essa passagem que não viu mais até o dia da sua morte, e aí você chega nesse versículo e está dizendo que profetizou, mas você não prestou atenção que antes tinha falado que não viu mais a Saul até o dia da sua morte. Porque se você lesse, meditasse, fosse com calma, e você então fosse entendendo as revelações das Escrituras, você ia ver e você ia entender. Há uma contradição? Não há uma contradição. Por quê? E como eu saberei que não há uma contradição? Através das revelações ou da revelação das Escrituras. E se eu não entender, para mim, vai ter sim uma contradição. Por isso que os críticos acham uma contradição, porque eles não entendem as revelações das Escrituras. Então veja, aqui no capítulo 15, que foi o primeiro versículo, diz assim, e o versículo 35, e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Eu devo parar aqui? Não, eu tenho que continuar. Eu tenho que fazer, como a teologia chama, uma exegese. Ou seja, eu tenho que pegar aqui este texto, eu tenho que analisar profundamente esse texto. Aí eu vou analisar esse texto e vou também trazer o seu contexto e vou também entender a linguagem da época. Se a linguagem da época fosse a linguagem de hoje, então haveria uma contradição. Por quê? Porque eu não estaria compreendendo como é que diz que não viu,
que Samuel não viu a Saul até o dia da sua morte, e agora está dizendo que Saul, e não tinha morrido, porque se estava profetizando, estava vivo, que Saul profetizou diante ou na presença de Samuel. Então, amados e queridos, precisamos entender todas estas linguagens. Tem coisas que não é para a nossa época. Não é para a nossa época. Se eu disser, porventura, eu digo assim, hoje, eu digo assim, rapaz, eu estou morrendo de fome. Peraí, morrendo de fome? Ou então estou morto, não é melhor? Eu estou morto de fome. Morto? Aí daqui 100 anos, digamos que Jesus não volte, e daqui 100 anos, as pessoas não entendem essa linguagem. Aí vai dizer, olha, Félix disse, né, ela está dizendo que ele estava morto de fome. O que é que ele quis dizer? Então, aquelas pessoas de 100 anos à frente, teria que entender a linguagem de 100 anos que se passou. Então, senão, jamais iria entender o que eu estaria dizendo. Porque, de repente, 100 anos à frente, se a pessoa não falará mais essa forma. Quando ela estiver com fome, estiver com muita fome, uma fome profunda, talvez a linguagem seja outra linguagem. Não sei qual seria a linguagem, mas vamos dizer que fosse uma linguagem assim. Rapaz, a fome me devora, vamos dizer assim. A fome me devora. O que é a fome devora? Então eu entendi que era uma fome tremenda que a pessoa naquela época. Mas hoje, será que eles entendiam isso? Ou talvez você pode até ter uma palavra mais profunda. Eu gostaria até que você comentasse, não é? Esse texto. Mas aqui o que nós vamos então estar falando é sobre entendendo as revelações das Escrituras. Então o que é que Saul... O que é que a palavra do Senhor está dizendo que Samuel não viu mais a Saul até o dia da sua morte? Ele está dizendo que Saul profetizou diante de Samuel. Então nós temos que pegar aqui também, nós temos que entender aqui essa passagem que está dizendo que não vinha até o dia da sua morte. Aí continua o texto. Porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei sobre Israel. Então, como é que Samuel via Saul? Samuel via Saul rei sobre Israel. E ele, na realidade, era rei sobre Israel. Mas Deus já não via mais Saul como rei, mesmo Saul reinando. Mesmo Saul reinando. Eu posso ter um título de pastor como eu tenho. Mas se Deus não me deu esse título, o homem me deu esse título, Deus não me vê nessa terra como um pastor, ou seja, pastoreando rebanhos, não é? Deus não me vê, por quê? Porque se o homem me deu um título, mas Deus não, então simplesmente eu tenho um título dado por homem e não por Deus. Será que dá para entender? Então, amados e queridos, vamos aqui entender o que aconteceu. Então, como rei, algo natural, Samuel jamais viu a Saul. Como rei, Samuel não poderia mais ver Saul como rei, mesmo Saul reinando sobre Israel, mas Samuel não poderia mais ver Saul como rei. Sabe o que você está entendendo? Mas Saul, quando viu Samuel, quando viu Saul, desculpa eu ter... os irmãos estão entendendo. Eu troquei aqui um pouquinho. Mas Samuel, quando viu a Saul, não viu a Saul como rei, não viu a Saul como um homem natural, digamos dessa forma, mas viu Saul como um profeta. Mas é claro que aqui é um outro assunto, esse tipo de profeta que ele profetizou, para uma outra ocasião, senão o vídeo também fica longo, isso é um outro estudo. Então, ele viu o quê? Aqui é claro em dizer assim, capítulo 19, versículo 24. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel. E esteve nu por todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso diziam, está também Saul entre os profetas? Então aqui era diferente de rei. Aqui ele estava profetizando. Quem profetiza é profeta. Que seja falso ou que não seja, no antigo pacto, não se dizia assim, por exemplo, os profetas de Baal são 450. Elias disse, mas só eu fiquei como profeta do Senhor. Então não dizia os falsos profetas de Baal, não dizia isso. Os falsos profetas de Baal, os falsos profetas de Azerá, não dizia. Era os profetas de não sei quem, os profetas de não sei quem. Agora eu sou o profeta do Senhor.
Então, quer dizer, sabemos no Novo Testamento o que é um profeta de Deus, um verdadeiro profeta, e um falso profeta. Mas na época não era assim. Sabia-se que era falso, mas não chamava de falso. Dizia profetas de Baal, profetas de Azer, Azerá, profetas de não sei o quê, profetas, de não sei quem, e profeta do Senhor. Então era desta forma. Então Samuel Samuel não viu Saul como rei. No versículo 19, por isso que não tem contradição, mas ele viu Saul como profeta, mesmo que Samuel entendia, né, que profeta estava sendo Saul. Se realmente seria um profeta como ele, porque o profeta Samuel era um profeta que ele profetizava, não é? Era um porta-voz, né? Deixa eu achar aqui. Era um porta-voz de Deus. Então, o que ele profetizava como profeta, um porta-voz de Deus. Por exemplo, o profeta Isaías. O profeta Isaías chega para o rei Ezequias e ele diz, assim diz o Senhor. Ele chega para o rei Ezequias e diz, para esta cama que tu subiu, tu não vai descer, mas sem falta vai morrer. Aí diz que o rei Ezequias vira o rosto para a parede, ora ao Senhor e começa a chorar muitíssimo. E o Senhor diz para o profeta Isaías, volta e diz para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Então veja, o profeta era um porta-voz de Deus, isto no antigo pacto. E o profeta hoje no novo pacto, ele é um profeta através da revelação ou revelações das Escrituras. Claro que se levanta muitos profetas dizendo que são mensageiros do Senhor, como no Antigo Testamento. Deus mandou dizer para você isto e aquilo outro. Mas o profeta em que tem a credibilidade é o profeta em que traz as revelações das Escrituras. E aí, é claro, tem aí os dons, né? Que se encaixa dom de apóstolo, dom de profeta e dom de mestre. Então, estar aí encaixado, para você entender. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Que dom é que você tem? Será que você tem um dom de apóstolo? Outro dia eu fiz um vídeo mais ou menos a respeito disso. Você tem dom de apóstolo? Você tem dom de profeta? Você tem dom de mestre? O profeta, o apóstolo, ele é apóstolo. Se ele é apóstolo, que é em primeiro lugar apóstolo, então ele também é profeta. E sendo profeta, ele também é mestre. Agora, o profeta, ele não é apóstolo, mas ele é mestre. O mestre, ele não é nem profeta e nem apóstolo. Agora, o apóstolo é tudo isso. Ele é apóstolo, ele é profeta e ele é mestre. Aí, como que vai entender isso? Se ele é um apóstolo, em primeiro lugar, ele precisa entender as revelações das Escrituras, porque ele entendendo as revelações das Escrituras, ele passa a ser um profeta, ou seja, ele pode profetizar, ou seja, dizer aquilo que as profecias estão dizendo, que as Escrituras estão dizendo. Ele sabe discernir a palavra. Ele sabe discernir, ele tem entendimento, ele tem as revelações. Então ele tem esse dom de apóstolo, profeta e mestre. Então, mas que eu chamo a tua atenção aqui sobre esse assunto é se você entende as revelações das Escrituras. Você entende? Para você não ser enganado. Amado, nós como cristãos, nós temos que entender as revelações das Escrituras. Não podemos deixar de entender as revelações das Escrituras, porque nós entendendo as revelações das Escrituras, nós vamos então falar algo da parte de Deus para as pessoas, para que as pessoas não sejam enganadas por falsos apóstolos, por falsos profetas, por falsos mestres, por falsos pastores, por falsos isso, falso aquilo outro, e sei lá. Tá certo? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, fala alguma coisa. Sabe? Escreve alguma coisa aí, algum assunto que você ficou em dúvida, algo que você concorda, que você discorda, né? Então, deixe seu comentário. Isso vai nos ajudar muito, tá certo? Então, e se você gostou, dá o seu joinha.
inscreva-se no canal. Também você pode compartilhar com outras pessoas para que essas pessoas também descubram o seu dom, né? Eu que essas pessoas pelo menos venham a entender as escrituras para não ser enganado por falsos mestres, tá certo? E se tiver dúvida, é claro, conforme os seus comentários, eu vou até mesmo responder através dos comentários ou até mesmo fazer um vídeo acerca das suas dúvidas, tá certo? Mas nos ajuda nesta obra, em nome de Jesus Cristo, além do seu joinha, você inscreve-se no canal, certo? Aciona aí o sininho para ter as notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, tá certo? E ore por mim para que eu possa estar sempre ministrando da parte do Senhor, não aquilo que vem da minha mente, mas sim aquilo que é as revelações das Escrituras, tá certo? Que Deus continue vos abençoando, fique todos na paz do Senhor em nome de Jesus.